Olá, bom dia. Estamos de volta com uma entrevista ao vivo pelo Face do portal Piauí Notícias com mais uma pessoa que se propõe a ser candidato ou pré-candidato em Floriano. O nosso entrevistado hoje é o João Lucas, que é do PCdoB, partido que é presidido pela Silvia Neres em Floriano. Ele é natural aqui da cidade de Floriano e vai enfrentar a primeira campanha ou pré-campanha neste momento, graduando em História pela Universidade Estadual do Piauí, UESP. E o João Lucas também é presidente da UJS, União da Juventude Socialista. Por que dessa pré-candidatura? Seja bem-vindo ao Portal Piauí Notícias. Bom dia. Bom dia, queria agradecer primeiro o espaço, né, por estar podendo falar sobre essa pré-campanha, né? Bem, primeiro foi uma questão de conversa entre os grupos que eu participo, e movimentos sociais, né, a questão da defesa do meio ambiente, da cultura e da educação, que são grupos que eu faço parte, né? E a gente conversando e se precisava se pensar numa pessoa para tomar a frente, né? Para representar esses grupos no poder legislativo. Então eu me propus, né? Já venho de alguns movimentos estudantis, né? Desde criança nas escolas que eu participava sempre participei de grêmios, então eu sempre tive essa questão de liderança, sabe? Então me impulsionou a seguir essa questão da campanha nesse momento crítico que o Brasil vive. Lucas, você não é de família tradicional na política em Floriano. Não, não sou de família tradicional. A minha mãe é doméstica, mas ela trabalhou em casas de famílias tradicionais da política daqui de Floriano, né? O César Pedrosa, o Gilberto Júnior, ela trabalhou nessas casas. E eu sempre via assim as reuniões e conversas e afins. Mas também nunca tive esse interesse em entrar na política. Agora, devido aos acontecidos e a chamada do partido por uma ampla, digamos assim, ter diversas pessoas diversificadas nessas campanhas, foi que eu decidi entrar com uma questão que eu estava lhe falando antes sobre a plataforma Comuns. A plataforma Comuns é uma plataforma que é comandada pela Manuela Dávila, né, que ela criou essa plataforma para pessoas comuns que queiram ser candidatas, né, um presidente de bairro, sabe, uma pessoa de associação, sabe, um dirigente de horta comunitária que queira ser candidato, entre na internet, acesse a plataforma Comuns e hoje encerra, infelizmente hoje encerra. Mas pode estar procurando o partido PCdoB, caso se interesse a ser pré-candidato. Esse é o momento, Lucas, em que os pré-candidatos se articulam visando se fortalecer, visando o processo político que se aproxima, que, claro, vai ser realizado em outubro. Você já está se articulando com famílias, com amigos em relação a esse projeto seu? Sim, como eu já havia lhe dito, eu faço parte de alguns movimentos sociais da cidade, na questão do meio ambiente, na questão da educação e na questão da cultura. Então a gente vem tentando se articular para tentar construir algo positivo para a juventude de Floriano, né? Porque, tipo assim, a gente hoje tipo assim, a política ainda tem algumas coisas que a juventude não se agrada, sabe? Porque não atende a gente. Então, eu articulando com alguns jovens, principalmente desses movimentos, a gente está se pensando em algumas coisas positivas que a gente pode articular na campanha para fazer o nome. Você é ligado ao grupo da Silvinha, que evidentemente já tem um trabalho ligado à atual gestão, não é isso? Exatamente. Ontem a gente teve uma reunião, os pré-candidatos a vereadores tiveram uma reunião ontem à tarde com o prefeito Joel, né, para a gente falar mesmo, assim, falar sobre os nossos planos, o que que a gente pretende, entendeu? O que que a gente pretende construir junto com ele, né? Porque assim, tem os seus problemas, né? Mas ao invés da gente estar criticando, a gente vai tentar construir algo, sabe? O João Lucas tem alguma ligação política com líderes de ordem estadual ou federal que estejam já abraçando essa sua ideia? Não, assim, como eu entrei nessa questão recentemente, ainda não tive essa articulação estadual, né? Mas o partido, ele tem as pessoas estaduais, os líderes estaduais,
nós temos uma deputada estadual, que aí a gente vai estar ainda conversando, ainda não sentamos à mesa ainda para conversar sobre essas questões ainda. Bom, geralmente os pré-candidatos, eles articulam uma linha de trabalho, seja esporte, educação, cultura. Qual é a linha, ou qual vai ser a linha de trabalho no caso de uma eleição vitoriosa, claro? Bem, a minha linha de trabalho vem nessas discussões que a gente está tendo, nessas discussões contemporâneas, né, sobre essa questão do meio ambiente, da cultura, e da educação, que são pautas que nacionalmente elas vêm sendo deterioradas, né, como a gente vê aí alguns ministros, né, do da gestão agora da presidência da Nacional que estão desmontando essas questões do meio ambiente. E o meio ambiente é uma questão muito crítica, né? Que as cidades elas têm que se planejar para essas questões. Porque, digamos, vejamos, o Paulo Guedes esteve na reunião em Davos. Então, lá os empresários disseram que só investe no Brasil se eles tiverem um compromisso com o meio ambiente. Então, aí está tendo toda uma articulação que a gente está vendo nacional para essa questão da Amazônia. Mas não tem que se pensar só na Amazônia, tem que se pensar também no nosso município, porque isso afeta também o nosso município. A questão política de Floriano, Lucas, para finalizar, como é que você avalia no âmbito desse período de pré-campanha relacionado aos pré-a prefeito da cidade? Sabemos que são vários aqui, que não vamos nem citar porque a gente terminaria esquecendo de alguns. Mas como é que você avalia esse cenário? Bem, assim, eu avalio assim um pouco que complicado, assim, porque e também não vou entrar tão a fundo nisso, porque eu também não conheço as propostas de todos, assim, eu tento acompanhar assim poucos, graças a vocês que estão Sempre mostrando, né, divulgando, né? sempre divulgando, então a gente vê assim uma coisa. Mas infelizmente a gente não vê algumas pautas que são necessárias, sabe? Algumas discussões que são necessárias, tanto umas discussões nacionais que afetam, né, o nosso município, porque, tipo assim, tem essa questão só da crítica, sabe? Da crítica, mas a gente não vê construindo algo, tentando construir algo, sabe? Construir algo que eu diga assim, algo mais concreto, algo que possa trazer mesmo, de fato, melhorias. Você tem ideia de quantos pré-candidatos já estão definidos dentro do seu partido, do PCdoB? Bem, ainda não, porque, como eu lhe falei, a gente ainda está. Essa questão, hoje a plataforma Comuns se encerra, né? A gente ainda está buscando pessoas, mas a gente já tem um número bastante significativo de pré-candidatos. Luca, muito obrigado pela sua presença, pela participação aqui na redação do Portal P Notícias, através do Facebook, ao vivo. E de acordo com informações aqui do Daniel e do Gustavo, que nos auxiliam, muitas pessoas estão acompanhando esse nosso bate-papo. Agradecer a você pela presença, pela atenção e dizer que estamos à disposição para uma nova visita sua aqui para falar de política ou de outro assunto ao qual você se interessar a externar. Obrigado, muito obrigado ao portal por me ceder esse espaço, né? E muito obrigado a todos os internautas que estão conectados e ouvindo isso. Agradecer também aos meus amigos, né? O pessoal do Campo Velho que eu falei, divulguei nas minhas mídias, que está aqui. E só isso mesmo, e muito obrigado. Muito obrigado a você que está acompanhando a gente pelo Facebook, pelo Instagram. Muito obrigado a você que está nos acompanhando já há alguns dias nesse processo novo que estamos colocando no ar, que são entrevistas ao vivo. Obrigado mais uma vez ao nosso entrevistado. A gente volta a qualquer momento com assuntos política, polícia, esporte ou outro qualquer que envolva o nosso município. Bom dia.